Olá pessoal, boa tarde, aqui novamente com vocês nesse canal, professor Cleiton Peixer, para dar seguimento aí ao nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB, né? Nós já passamos aí 3 aulas e damos início agora à nossa quarta aula desse curso. E já adianto a vocês que essa aula, na minha opinião, é uma das mais importantes do curso. Como eu disse anteriormente, as primeiras aulas seriam maçantes, seriam pesadas, tem muita coisa para ser anotada no caderno, mas você deve estar atento a essas aulas porque elas são importantíssimas. Sem elas, nós não conseguimos dar seguimento ao curso. Então, nós vamos hoje falar de tese, né? E você deve ter aí em mãos o seu caderno, a sua caneta marca-texto, e o seu vade-mecum. Como eu disse anteriormente, nós precisamos nos preparar com o material da prova e nos familiarizarmos com ele. Então você deve, desde o início do curso, já estar com o seu vade-mecum em mãos e ir fazendo as anotações necessárias. Tudo que eu falar aqui de artigo de lei, de súmula, de remissões, você deve anotar no seu vade-mecum. Isso vai te facilitar bastante na hora da prova. Como essa aula é muito extensa, nós temos muita coisa a ver, né, aí pela frente, eu já adianto a vocês que será necessário um esforço físico bastante grande para você tocar essa aula e já ir fazendo as anotações, e nada diferente do que você vai encontrar lá no dia da prova, né? Então isso faz parte também aí uma aula um pouco mais pesada, mas que já vai te preparando para o dia da prova. Então nós vamos tocar em frente hoje falando de tese, né? Então vamos dar uma olhadinha primeiro no slide e aqui a gente dá início à aula, ok? Vamos lá. Olha lá então. Aula anterior. O que nós falamos na aula anterior? Nós falamos de momento processual e dissemos a vocês que nós temos 4 momentos processuais. E isso você deve ter anotado aí no seu caderno, que é relevantíssimo. Olha lá, o momento 1 é antes do recebimento da denúncia ou queixa. Depois nós falamos do momento 2, que é após o recebimento da denúncia ou queixa e antes da sentença. E esse momento 2 é um momento de mérito, de defesa, né? Um momento que você vai arguir as teses que nós vamos apresentar hoje nessa aula para vocês. Tá? O momento 3 é após a sentença e antes do trânsito em julgado, que também é momento de se discutir mérito. Então, como eu disse a vocês, vão anotando tudo que eu falar hoje nessa aula, porque a partir de hoje, né, nós vamos fazer as anotações e na próxima aula já vamos dar início aos exercícios. Então você deve ter tudo isso em mãos, tá? Vamos lá, momento 4, após o trânsito em julgado. E aqui nós veremos outras teses, como na fase do momento 1, que é a fase pré-processual. São teses diferentes, mas nós vamos focar muito hoje no momento 2 e momento 3. São as teses que mais a OAB te exige, ok? Nós falamos também, na aula anterior, de competência. Falamos que precisamos saber com quem estamos conversando, né? E falei para vocês que temos a primeira instância, onde você fala com vara criminal, juiz de direito, né? Depois nós temos a segunda instância, que trata-se dos tribunais de justiça estaduais e os tribunais regionais federais. E depois as instâncias especiais, que é STF e STJ, né? Então, pois bem, doutores, agora, ainda na fase preparatória, eu falei para vocês que nós teríamos que fazer raio-x, né? Importantíssimo, vocês já têm um modelo aí no caderno. Nós teríamos que fazer esqueleto, nós teríamos que fazer também a peça, descobrir, né, qual é a peça adequada e a competência. Então, isso foi tudo dito a vocês nas aulas anteriores, tá? E adiantei a vocês também que vocês deveriam, antes mesmo de ler o problema, fazer aquela estrutura de peça, né? Colocando ali no seu rascunho
os 5 pontos principais: endereçamento, preâmbulo dos fatos do direito e do pedido. Isso é muito importante, você já vai estar se situando ali, né, se preparando para a resolução da peça profissional. E sendo assim, você deve, depois que analisar tudo isso, raio-x, esqueleto, saber qual que é a peça adequada à competência, já preencher esse formulário que você preparou na folha de rascunho. E só depois disso, então, a gente vai começar a discutir as teses. Percebo que você já tem a peça praticamente pronta e o que falta, então, são as teses. E agora nós vamos partir para elas e encaixar tudo isso nesses formulários e você vai ver que a sua vida vai ser facilitada demasiadamente. Olha lá. Como eu disse a vocês, você deve preencher a estrutura colocada no rascunho, deixando somente as teses e pedidos para o final, né? Então, hoje nós vamos tratar das teses. Como eu disse, eu já adianto a vocês, tá, que nós temos uma estrutura de tese também. Então, você vai fazer na sua folha de rascunho a estrutura da sua peça, vai fazer raio-x para tirar as informações objetivas do problema e passar para o seu rascunho. Depois você vai fazer o esqueleto para descobrir qual que é a peça adequada e a competência. E depois nós temos a estrutura das teses. E na estrutura das teses, eu já adianto a vocês que nós faremos da seguinte forma: teses preliminares, tá? Nós vamos falar de teses preliminares, aquela que você arguir antes mesmo de entrar no mérito, tá? Então nós vamos falar em teses preliminares, depois nós vamos falar de mérito propriamente dito e depois nós falaremos das teses subsidiárias. Então essa é a estrutura que nós vamos tratar a partir de agora. Então vamos lá para o slide, olha só. Extinção da punibilidade. Essa é a primeira tese preliminar que você vai procurar. E ela está lá no artigo 107 do Código Penal. Então, quando falar de tese, você vai fazer preliminares, 107 do Código Penal, extinção da punibilidade. Eu coloquei aqui no slide para vocês e nós vamos acompanhar juntos. Olha só. Extingue-se a punibilidade pela morte do agente, pela anistia, graça ou indulto, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Ó. Depois, pela prescrição, decadência ou perempção, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, pela retratação do agente nos casos em que a lei admite. O artigo 7º foi revogado, o 8º também, e o 9º, perdão judicial nos casos previstos em lei. Ok? Depois disso, então, nós passamos para a prescrição. Como eu disse a vocês, nós temos as teses preliminares. Primeiro, antes do mérito, nós falaremos extinção da punibilidade, prescrição e nulidades, ok? Pois bem, eu já adianto a vocês que você vai achar no artigo 107 a prescrição. Entretanto, a prescrição tem uma tabela no Código Penal, onde você vai saber os prazos prescricionais. Essa tabela está no artigo 109 do Código Penal. Então, para a argumentação, a hora que você estiver argumentando a prescrição, você vai fundamentar tudo isso no artigo 109. Mas lá no pedido, você vai fazer com fundamento no artigo 107 do Código Penal, que está lá falando da prescrição, né, como causa de extinção da punibilidade. Então já deixa um asterisco aí no seu caderno, já anotem isso, porque a fundamentação da prescrição está no artigo 109. Entretanto, o pedido deverá ser feito com fundamento no artigo 107 do Código Penal, tá bom? Vamos seguindo então em frente, olha lá. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110 desse Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se em 20 anos se o máximo da pena é superior a 12.
Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. Em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4. Né? E lá o último em 4 anos, em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano, ou sendo superior, não excede a 2. E o último, em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Pois bem, como eu disse a vocês, o 109 é uma tabela, né? E você vai saber ali o tempo prescricional aí, de acordo com a pena, né, que o seu cliente aí recebeu. Então, como eu disse a vocês, não esqueçam, isso é importante. Fundamentação no artigo 109, pedido no artigo 107. Isso vocês não vão errar, ok? Pois bem, vamos seguindo. Depois disso, nós temos essa observação que é importantíssima. E sempre que você fizer o cálculo de prescrição, você terá necessariamente que passar pelo artigo 115 do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha nele. Artigo 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou, na data da sentença, maior de 70 anos. Pois bem, doutores e doutoras, o artigo 115 diminui pela metade os prazos prescricionais. Então, por vezes, você vai se deparar com o problema da OAB e você não vai encontrar a prescrição. Né? Mas pode ser que o seu cliente esteja lá no problema dizendo que era menor, né, de 21 anos à época do cometimento do crime, ou quando foi prolatada a sentença ele já era maior. Então esse prazo prescricional cai pela metade e você deve necessariamente, toda vez que se deparar com um caso de prescrição, passar pelo artigo 115, ok? Pois bem, seguindo então, olha lá. A última é as nulidades, né? Como eu disse a vocês, nós temos uma estrutura preliminares, méritos e subsidiárias. E dentro das teses preliminares, nós vamos analisar primeiro extinção da punibilidade do artigo 107, prescrição do artigo 109 e as nulidades do 564 do Código de Processo Penal. Tá? E são elas, eu coloquei o 564 aqui para vocês verem, é bem extensa, mas nós vamos seguir porque é importante. Olha lá. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: incompetência, suspeição ou suborno do juiz, por ilegitimidade de parte, por falta das fórmulas ou termos ou dos termos seguintes. Olha lá. A denúncia ou a queixa e a representação e nos processos de contravenções penais, a portaria ou ato de prisão em flagrante. Aqui a lista é grande, viu, doutores? O exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no artigo 67. Nomeação de defensor ao réu presente, que o não tiver, ou ausente, e de curador ao menor de 21 anos. A intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública. A citação do réu para ver-se processar o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa. A sentença de pronúncia, o libelo e a entrega da respectiva cópia com o rol de testemunha nos processos perante o tribunal do júri. E com relação ao júri, aqui nós temos bastante nulidade. Olha lá. A intimação do réu para a sessão de julgamento pelo tribunal do júri, quando a lei não permitir o julgamento, a revelia. E olha só, a intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade nos termos estabelecidos pela lei. Tá? Hoje não existe mais o libelo, né? Mas vamos lá. A presença de pelo menos 15 jurados para a constituição do júri. O sorteio dos jurados do conselho de sentença e o número legal e sua incomunicabilidade. Como eu disse a vocês, tem bastante coisa relacionada a júri aqui no artigo 564.
os quesitos e as respectivas respostas. E assim nós vamos dando seguimento. Como é um rol taxativo aí do 564, eu vou pulando um pouco seguindo, porque o nosso tempo é curto e ele está aí no seu Vademecum, você tem a possibilidade de consultá-lo, né? O importante é você saber que na hora da prova você deve passar necessariamente pelo artigo 564 para saber se não se encaixa em alguma situação dele, ok? Pois bem, vou passando aqui então, para não ficar muito cansativa a aula. Mas olha só que interessante, esse é muito importante. O inciso 4 do artigo 564 nos fala por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você visualizou uma nulidade ali no seu problema, no seu processo, mas ela não está elencada lá no 564.3. Então, você, para se socorrer, você vai colocar o pedido de nulidade no inciso 4, falando por omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato. Pois bem, anotado aí, então esse artigo você deve grifar aí no seu Vademecum. Pois bem, vamos seguindo. Olha lá. Em decorrência de decisão carente de fundamentação. Toda decisão tem que ser fundamentada, né? Então, olha só. Parágrafo único. Ainda ocorrerá nulidade por deficiência dos quesitos ou das suas respostas e contradição entre estas. E, passando então por essas situações de nulidade, preciso informar a vocês também que não é um rol taxativo. Como vocês viram, o 564.3 traz uma série de possibilidades de nulidade, mas lá no inciso 4 nós temos, então, a possibilidade de arguir nulidade por alguma outra forma, né? Então, fiquem atentos ainda. Se você vê no problema alguma coisa relacionada à nulidade, não encontrar no inciso 3 do 564, usem do inciso 4 desse artigo, ok? Pois bem, então, nós falamos de teses preliminares e falamos desse jeito, olha só. Extinção da punibilidade do artigo 107, prescrição do 109 e as nulidades do 564, ok? Aí eu falo aqui para vocês, ó, existem outras causas de extinção de punibilidade que serão analisadas quando da análise dos exercícios. Isso quer dizer o quê? Como eu disse a vocês, existem outras possibilidades de extinção de punibilidade sem que seja aquelas do 107, né? Então, aquilo é um rol informativo, você deve passar por ele, mas não esquecer de olhar a situação lá do problema e no artigo de lei, verificar súmulas, e tudo isso para saber se não existe alguma outra causa de extinção da punibilidade que não seja aquelas lá. Isso, como eu disse, tem que estar marcado no seu Vademecum e eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui, não esgotando o tema, é claro, mas alguns exemplos que já devem ser anotados aí no seu Vademecum. Então vamos a ele, olha lá. Ressarcimento do dano no peculato culposo. Artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal. Então, você que está com seu caderno em mãos aí, já anotem esse artigo para depois você sublinhar no seu Vademecum e já deixá-lo anotado. Mais um. Ressarcimento do dano antes do recebimento da denúncia no crime de estelionato mediante emissão de cheque sem provisão de fundos. Isso está lá no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6, e a súmula 554 do STF. Tá? Então, como eu disse a vocês, já anotem que é importante. Então, vai lá no 171, parágrafo 2º, inciso 6, e a súmula 554 do STF. Tá? Então, não esqueçam, porque é muito importante isso. Então, aí encerramos a fase das teses preliminares. Como eu disse a vocês,
recapitulando, e eu falo isso repetidamente, que é para você gravar realmente, para que isso não fuja da sua memória. Você vai lembrar, falar, nossa, o professor Peixer repete muito isso e eu vou lembrar. Então, teses preliminares, extinção da punibilidade do artigo 107, prescrição do artigo 109, ambos do Código Penal, sem esquecer que o 109 é uma tabela de referência que você vai usar para fazer a sua argumentação, porque o pedido de extinção da punibilidade vai ser pelo 107, ok? Pois bem, e depois disso falamos de nulidades, falamos que existe um rol taxativo lá no inciso 3, mas o inciso 4 te socorre. Então, quando você se deparar com alguma situação de nulidade e não estiver lá no inciso 3, o inciso 4 te socorre. Pois bem, passado essa fase, então, das preliminares, você já anotou no seu caderno como deve fazer e entramos agora na fase de mérito. E aqui, sim, é o que pega na prova, né? É aqui que a OAB vai te exigir mais. E vou passar para vocês nos slides e eu quero que vocês anotem no caderno de vocês exatamente como está no slide, tá? Porque depois, ao final da apresentação, você vai perceber que vai te facilitar a vida. Vamos lá para o slide, então. Falando de mérito, nós vamos analisar algumas situações tratando de mérito, e a primeira delas é a materialidade. Materialidade. Tá? Então, você perceba que eu coloquei um M vermelho ali, dei um espaço e completei a palavra, né? Materialidade. Então, isso é a primeira coisa que você vai analisar quando tratar de mérito, tá? A segunda é a autoria, tá? Então, materialidade e autoria, tá? Sem materialidade, sem autoria, não existe crime, né? O próximo item que você vai analisar é a tipicidade, tá? Tipicidade. Então, você vai ter que ter no problema materialidade, autoria e tipicidade, saber se aquela conduta, né, se enquadra em algum tipo penal. Passado a análise da tipicidade, nós vamos analisar a ilicitude. Ilicitude, tá aí, ilicitude. E aí nós vamos ver se não existe alguma causa excludente de ilicitude, tá? E depois de analisada a ilicitude, nós vamos analisar a culpabilidade. Não se preocupem, eu vou passar por cada uma delas com vocês, tá? Mas a primeiro momento vocês precisam anotar do jeito que está aí no slide no seu caderno. Materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude, culpabilidade. E depois de analisada a culpabilidade, nós vamos analisar, então, as teses subsidiárias, tá? E eu falei para vocês marcarem exatamente do jeito que está aí no slide, por um motivo muito simples. E se você fez isso, olhe para o seu caderno e leia de cima para baixo. Você vai se deparar com a palavra matix, tá? E isso você deve memorizar, o matix, porque toda vez que você for falar de mérito, você vai falar de matix. E o que é matix? Materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude, culpabilidade e as teses subsidiárias, tá? Então, se você marcar isso, gravar essa palavra matix, você, quando falar de tese de mérito, você não vai se perder, vai ser muito fácil descobrir as teses de mérito. Então, aquela problemática, aquela preocupação toda que o aluno tem com relação às teses, e procurar e achar as teses que deve argumentar no problema, acaba se resumindo na palavra matix. É muito fácil, muito simples. E como nós vamos passar por cada uma delas, vocês verão que vai se tornar fácil descobrir as teses, tá bom? Então vamos lá para o slide novamente,
falando primeiro de materialidade. Olha lá, materialidade, artigo 386, inciso 1 e 2 do Código de Processo Penal. É esse artigo e esses incisos que trata da materialidade. Olha só, estar provada a existência do fato. Precisa estar provada a existência do fato, porque se não tiver fato, não tem materialidade, não existiu aquele fato, né? Não existiu o crime, portanto. Tá? E depois nós vamos falar de autoria. E a autoria está lá no artigo 386, 4 e 5 do Código de Processo Penal. Percebam como é fácil, doutores. Eu vou até voltar aqui um pouquinho. Olha só, nós falamos de materialidade, olha só, materialidade, lá do Matix, hein? Artigo 386, 1 e 3 do Código de Processo Penal. Depois, nós falamos de autoria, no mesmo artigo 386, tá? E mudamos só o inciso 4 e 5. Então, já falamos de materialidade, já falamos de autoria, não é verdade? Então, seguindo, olha só, prova de que o réu praticou a ação penal. Se não existir prova, né, e aqui você tem a tese de negativa de autoria, né? Negativa de autoria. Não foi o réu tem um álibi, né? O réu tem motivos para provar a sua inocência. Ele estava em local diverso quando aquele homicídio aconteceu, por exemplo, quando a vítima foi abordada, surpreendida e morta, a pessoa, o réu que está sendo acusado, estava em outra localidade, em outro estado, trabalhando, ele tem como comprovar isso. Então, tem que provar que o réu praticou a infração penal. Se não existe prova, não existe autoria, ok? Então, vamos lá de novo para o slide. E olha só, prova de que o réu praticou a infração penal. Sem a prova, não existe crime, ok? Vamos lá. Mérito ainda, tipicidade. E olha só o artigo que aparece para nós, doutores, doutoras, o mesmo artigo. Olha, 386, inciso 3. Então, quando você falar de materialidade, autoria e tipicidade, você deverá passar pelo artigo 386 do Código de Processo Penal. Percebam como vai ficando fácil, né? Vai facilitando a nossa vida esse esquema de aula, né? O que eu trago para vocês aqui, que é o Matix. Então, não deixem de anotar isso no caderno de vocês. Essa palavra, porque vai facilitar muito a vida de vocês, tá? Então, quando se fala de tipicidade, como eu coloquei aí, artigo 386, 3 do CPP, nós precisamos falar de ação ou omissão. Nós precisamos ter uma ação ou uma omissão. Além disso, nós precisamos de um nexo de causalidade e um resultado. Isso quer dizer o quê? Para que você tenha realmente a configuração de um crime, você precisa ação ou omissão e um resultado. Nem sempre naturalístico, mas você precisa de um resultado. E você precisa saber se existe nexo entre a ação e o resultado. Tá? Então, se você tiver ação ou omissão, nexo de causalidade e resultado, você vai precisar analisar a tipicidade. E o que é isso? Se aquela conduta, se aquele fato, aquele resultado com nexo, aquilo tudo representa, afronta algum tipo penal. Tá? Então, você tem que ver se aquela conduta se enquadra no tipo penal. E se enquadrar, aí sim teremos tipicidade. Olha lá no slide, como eu coloquei para vocês, ó, tipicidade. Se a conduta se enquadra em algum tipo penal, ok? Se a conduta não se enquadrar em nenhum tipo penal, nós não teremos, portanto, a tipicidade, ok? E nós precisamos analisar aí, então, as causas excludentes de tipicidade, né? E isso eu já adianto a vocês que está muito visível na parte geral do Código Penal. E vocês devem estar atentos. E como eu disse também,
tem que anotar no vade-mecum. Não deixem de fazer isso, porque você sublinhando lá com a sua canetinha marca-texto no vade-mecum, isso vai ser um LED para vocês, né? Isso vai estar piscando na hora da prova, a hora que você procurar as teses. Então vamos lá para o slide, novamente, olha só. As causas excludentes de tipicidade serão propostas quando da análise dos exercícios. Entretanto, segue alguns exemplos. Olha só. Súmula vinculante 24. Tá? Então, já anotem no seu caderno a súmula vinculante 24 para que depois você possa ir lá anotar no seu vade-mecum. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, inciso 1 a 4 da Lei 8.137 de 1990, antes do lançamento definitivo do tributo. Então, aí já está um exemplo de causa excludente de tipicidade. Se não houver o lançamento definitivo do tributo, não existe a tipicidade, ok? Vamos lá, então, seguindo. Fato atípico. E o fato atípico, vocês vão analisar o quê? Fato atípico não se enquadrou no tipo penal, né? E depois, a coação física irresistível. Depois temos ainda crime impossível do artigo 17 do Código Penal. Então já anotem, não deixem passar. Vamos lá, olha como fala o artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Tá? Ou seja, não tem como matar quem já está morto, né? Então seria um crime impossível. Então anotem lá o 17 do seu vade-mecum. Depois nós temos mais um, seguindo, olha só. Erro de tipo essencial do artigo 20 do Código Penal. Erro de tipo, olha só. O erro sobre elemento constitutivo do tipo penal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Tá? Então, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal exclui o dolo. E se não tiver previsão legal de que ele pode ser punido pelo crime culposo, tá? Exclui a tipicidade, ok? Vamos lá, seguindo então. Exemplo. Tício mata Caio, pensando em atirar em um animal. O dolo do agente não abrange todos os elementos objetivos do tipo de homicídio. Tá? E qual que é o elemento subjetivo do tipo de homicídio? É o animus necandi, a vontade de matar, né? Não havendo dolo, pode emergir a culpa. Por quê? Porque o crime de homicídio é punível na modalidade culposa. Tá? Então, ele pode excluir aí a tipicidade do homicídio doloso, mas ele pode ser punido ainda pelo homicídio culposo. Tá? E o princípio da insignificância, que é muito presente, né, em várias situações, aí vocês devem ter isso em mente, façam um asterisco aí também no seu caderno para sempre passar por eles, e isso nós veremos no decorrer dos exercícios, ok? Então, seguindo, ilicitude. Aí nós partimos assim, ó. Nós temos ação ou uma omissão. Nós temos um resultado e nós temos um nexo de causalidade. E tudo isso afronta algum tipo penal. Tá? Então, nós temos também a tipicidade. Nós não temos nenhuma causa excludente de tipicidade. Então, passado essa fase, nós teremos que analisar a ilicitude, se aquele fato era ilícito, porque existem situações que mesmo o fato sendo ilícito, a lei o torna lícito. A lei permite aquela conduta, né? Então, nós precisamos analisar na ilicitude se não existe alguma causa excludente da ilicitude. E onde elas estão? Vamos lá para o slide que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Ilicitude. Nesse ponto, é necessário analisar
se o réu não está coberto por alguma excludente de ilicitude. Tá? E quais são elas? Olha lá. Estado de necessidade. Artigo 24 do Código Penal. Anotem, tá? Isso é de muita importância. Estado de necessidade, artigo 24. Próximo. Legítima defesa. Legítima defesa do artigo 25 do Código Penal. Tá? Legítima defesa, 25. Terceira causa excludente de ilicitude. Estrito cumprimento do dever legal. Artigo 23, inciso 3 do Código Penal. Tá? E o próximo, que também está no artigo 23, inciso 3, na próxima parte, é o exercício regular do direito. Então, toda vez que você se deparar no problema que o seu cliente agiu em legítima defesa, em estado de necessidade, em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito dos artigos 23, 24 e 25 do Código Penal, estará excluída aí a ilicitude, ele estará cobertado por uma excludente de ilicitude. Tá? E ainda temos, eu trouxe aqui no slide para vocês, uma causa supralegal. Essa não está lá no Código Penal, mas pode ser questionado com vocês na prova, vocês devem estar atentos, tá? E ela é o consentimento do ofendido, causa supralegal, tá? Então, além de vocês anotarem aí o artigo 23, 3, 24 e 25, saiba que o consentimento do ofendido também é uma causa supralegal de excludente de ilicitude, tá? Então, passados aí materialidade, autoria, tipicidade e ilicitude, olha só, nós já estamos no mati. Agora vamos para a culpabilidade, né? A última fase dessa análise que nós temos que fazer das teses. Então, vimos materialidade, autoria, tipicidade e ilicitude e partimos agora então para culpabilidade. Olha lá, vamos ver. Culpabilidade. Nesse ponto, é necessário analisar se o réu não está coberto por alguma excludente de culpabilidade. Da mesma forma que eu disse a vocês que deveria ser analisado a ilicitude nesse sentido, aqui também você vai ter que perceber se não existe alguma causa excludente de culpabilidade que possa beneficiar aí o seu cliente. Vamos lá. Olha só. Inimputabilidade. O que quer dizer isso? Menor de 18 anos, ou aquele que não possui capacidade de discernimento, o doido. Tá? Então, você tem que analisar primeiramente a imputabilidade. Se ele for inimputável, tá excluída a culpabilidade dele. Vamos seguindo, olha só. Exemplo, embriaguez completa e acidental, do artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Tá? Então, já anotem esse artigo, tá? Já façam lá o grifo no seu vade-mecum, porque se você se deparar com uma situação dessa no problema, estará excluída a culpabilidade. Vamos seguindo. Olha só, o artigo 28, não exclui a imputabilidade penal. A emoção ou a paixão. Embriaguez, como eu falei para vocês agora, ó, embriaguez, e olha só. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos, né? Olha lá, entretanto, olha só. A voluntária, né, está falando que não exclui a culpabilidade, mas olha o parágrafo 1º. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, percebam, eu deixei aqui em vermelho para vocês. Vocês devem anotar aí no vade-mecum de vocês
essa causa excludente de culpabilidade, porque a embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade, né? Entretanto, se ela for proveniente de caso fortuito ou força maior, né, exclui a culpabilidade, ok? Então, seguindo, olha o parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Olha só, no parágrafo 1º, fala de inteiramente incapaz, né? Inteiramente. Agora, no parágrafo 2º, se ele não tinha plena capacidade, ou seja, não era total, né? Então, deixe anotada essa observação aí para vocês também. E seguindo aqui em culpabilidade, falta de potencial consciência da ilicitude. Tá? Essa é a segunda fase que você vai ter que analisar aí da culpabilidade, porque nós vimos a primeira, que é a imputabilidade, né? E se você tiver uma causa excludente de imputabilidade, se ele for inimputável, né? Então estará excluída aí a culpabilidade. A segunda, a B, aí que eu coloco para vocês, é a falta de potencial consciência da ilicitude do artigo 21 do Código Penal. Olha só, exemplo, erro de proibição. Erro de proibição. E tá lá. Terceiro, inexigibilidade de conduta diversa. Artigo 22 do Código Penal. Percebam, doutores, que tudo que eu disse até agora, de materialidade, de autoria, de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, você está encontrando tudo na parte geral do Código Penal. Né? Até o artigo 25, até o artigo 22, ali, 25, que falamos das causas excludentes de ilicitude, erro de tipo, né, no artigo 20, e aí inexigibilidade de conduta diversa, que nem eu coloquei para vocês agora no artigo 22, vocês devem prestar bastante atenção, dar uma atenção especial à parte geral do Código Penal, porque você pode encontrar uma tese defensiva ali que pode ser o que vai ser cobrado na OAB, ok? Então, dentro daquela inexigibilidade de conduta diversa do artigo 22 do Código Penal, eu coloco para vocês aqui a coação moral irresistível, tá? Anotem, e a obediência hierárquica, tá? Coação moral irresistível e obediência hierárquica, sabendo que a coação moral irresistível, ela é causa de excludente de culpabilidade. Agora, se a coação é resistível, ainda assim você vai poder argumentá-la lá na frente como uma atenuante, tá? Então, se a coação moral for irresistível, exclui a culpabilidade. E se ela era resistível, ainda assim pode beneficiar o seu cliente, mas isso nós vamos ver adiante, tá? Então, seguindo, olha lá, artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem, ou seja, o seu cliente não vai ter culpa, ok? Vamos lá, seguindo, e aí as teses subsidiárias. E aqui eu chamo a atenção de vocês, que é muito importante. Nós falamos agora, eu falei para vocês anotarem no caderno o Matix, né, com o S. E eu sempre dei aula falando em Matix, né, porque arguindo também já as teses subsidiárias. Acontece que essas teses subsidiárias, elas só vão poder ser arguidas lá no momento que você vai discutir pena, ou seja, na fase de memoriais ou de apelação, né, ou de reze, alguma coisa assim. Mas você não vai conseguir arguir as teses subsidiárias em teses que não influem a aplicação de pena. Então, isso eu separei. Então, hoje eu falo em materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude e culpabilidade.
e depois eu deixo as teses subsidiárias para tratar posteriormente. E essas teses subsidiárias, doutores e doutoras, você tem que tê-las anotadas no caderno com asterisco. Por quê? Porque é ela que vai te dar a aprovação. A prova da OAB é muito pulverizada, ela pontua em muita coisa. E são nesses detalhes que você consegue a aprovação, você consegue pontuar mais e isso pode te levar a conseguir a sua carteira da ordem. Nós vamos passar por elas e anotem tudo que eu falar. Tudo que eu falar de tese subsidiária, vocês verão que lá na resolução dos problemas, a hora que nós tratarmos lá nos exercícios, elas em exatamente todos os problemas que tratar de pena, nós vamos passar por elas, porque a OAB sempre cobra, ok? Vamos passar em diante então, olha lá. Teses subsidiárias, nós vamos falar assim, ó. As teses subsidiárias são aquelas que deverão ser arguidas quando da defesa de mérito, memoriais, ou em recurso de apelação, quando se discute pena. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Olha só. Importante ressaltar que as teses subsidiárias não devem ser arguidas em fase de resposta à acusação, seja em crime comum do 396, 396A ou no procedimento do júri. Tá? E por que isso, doutores e doutoras? Porque tanto na fase da resposta à acusação do procedimento comum, você só terá a possibilidade de absolvição sumária, né, do artigo 397. Então, você não tem como fazer pedidos subsidiários de pena, regime e substituição, porque não está discutindo pena. O juiz não aplicará a pena. Se ele absolver sumariamente, é absolvição total, não tem aplicação de nenhuma pena. E lá no procedimento do júri a mesma coisa. E algumas alterações aí nesse sentido, e que eu vou colocar para vocês adiante, vocês verão realmente a impossibilidade de fazer esses pedidos. Então, é muito importante vocês anotarem aí que essas teses subsidiárias só vão ser utilizadas quando de memoriais ou de apelação. Tá? Não se deve fazer esses pedidos na resposta à acusação. Deixem isso anotado, ok? Seguindo em frente, então, olha só. Decisões possíveis de absolvição sumária do artigo 397 do CPP. Como eu disse a vocês, aqui, se o juiz absolver sumariamente, ele não aplicará pena. Então, as teses subsidiárias estão afastadas. E olha por que isso, né? Qual o motivo disso? Artigo 397. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar, olha lá, a existência manifesta de causa de ilicitude do fato. Tá? A existência manifesta de causa excludente da ilicitude. Está lá no Matix, né? Olha lá, ilicitude. 2. A existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Tá? 3. Que o fato narrado não constitui crime ou extinta a punibilidade. Então percebam que o artigo 397 só pode absolver se tiver causa de atipicidade, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade ou que já esteja extinta a punibilidade do agente. Por esses motivos, então, que você não deve utilizar dessas teses subsidiárias em resposta à acusação, porque a resposta à acusação vai se fundar nesses pedidos do 397, ok? Seguindo, observação. Observação é sempre importante, você deve colocar no seu caderno, olha lá. É pouco provável, aqui eu estou falando do júri, tá, pessoal? Como eu disse a vocês, tinha algumas observações para fazer com relação ao júri.
Então vamos lá. É pouco provável que o exame da ordem exija do candidato a peça resposta à acusação no procedimento do júri. Por que isso, doutores? Porque no procedimento do júri é um procedimento um pouco diferente do comum ordinário. E a absolvição sumária no júri só pode se dar após a instrução, né? Não tem como o juiz absolver sumariamente o réu antes de fazer a instrução da primeira fase do júri. Por isso que a OAB pouco, afinal de contas, jamais vai cobrar isso de você na peça principal, porque é impossível esse pedido. Entretanto, você deve ficar muito atento, porque isso pode ser cobrado nas questões, né? E você vai precisar argumentar corretamente. Então, olha lá. É pouco provável que o exame da ordem exija do candidato a peça resposta à acusação no procedimento do júri. Justifica-se que, após a apresentação da referida peça, virá a instrução criminal, sendo certo que os pedidos de absolvição sumária do artigo 415 são possíveis somente em sede de memoriais do júri, ou seja, após a instrução, tá? Entretanto, como eu disse a vocês, essa observação é importante. Caso seja exigido do candidato essa peça, deverá fundamentar a apresentação de resposta à acusação com fulcro no 406 do Código Penal, do Código de Processo Penal, porque é procedimento do júri, é lá que ele está descrito. E os pedidos deverão ser feitos com fundamento no 397 do CPP por analogia. Olha que coisa louca, né? Mas isso você deve ficar atento, porque se cair isso na prova, você com certeza, assistindo essa aula, você vai pontuar, ok? Vamos lá. Essas considerações são importantes, pois muito embora seja pouco provável a exigência na peça principal, é perfeitamente possível a exploração acerca do tema em questões, como eu disse a vocês. Então vamos ficar atentos, porque se cair uma questão dessa na sua prova, você que assistiu essa aula, que você que está com seu caderno em mãos, né, você terá condição de superar e pontuar e ser aprovado, tá? Seguindo então, vamos lá para o slide novamente, mais uma aqui, ó. Feitas essas considerações acerca do procedimento do júri, é importante destacar que nas decisões de absolvição sumária dos artigos 397 e 415, não se discute pena, portanto, os pedidos subsidiários nesse caso seriam impossíveis. Foi como eu falei a vocês, se você tem que ter a possibilidade jurídica do pedido, não dá para você fazer pedido impossível, né? Então, vamos nos atentar a esses detalhes, porque lá na sua argumentação, lá na sua peça, pode ser exigido. Tá? Então, passada essa fase que nós analisamos o mérito, tá? De toda a tese que nós falamos até agora, nós já falamos das teses preliminares e eu falei para vocês que são 3 momentos que vocês precisam analisar, que são as preliminares de extinção da punibilidade do artigo 107, da prescrição do 109 e das nulidades do 564 do CPP. Depois nós passamos para o mérito, que analisamos materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Aí, as teses subsidiárias eu falei para vocês com algumas observações que foi passada agora, inclusive com o procedimento do júri, e depois entraríamos efetivamente nas teses subsidiárias. E aqui é o seguinte, doutores e doutoras. O seu cliente praticou uma ação ou omissão, teve um resultado em nexo de causalidade. Aquela conduta estava descrita no Código Penal, afrontava um Código Penal, então você tem tipicidade. Ele não está acobertado por nenhuma causa de excludente de ilicitude, quais sejam, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Nem tampouco está acobertado por alguma causa de exclusão de culpabilidade, inimputabilidade, potencial consciência da ilicitude ou inexigibilidade de conduta diversa. Tá? Então, o seu cliente, nesse momento,
está condenado. Condenado, tá? Não tem solução para isso. Embora você vá ter argumento que o exame da ordem sempre te dá a possibilidade de pedir a absolvição. Mas nesse momento o seu cliente está condenado. Você precisa, então, partir para as teses subsidiárias. E sempre que você falar em memoriais ou em apelação, você vai discutir, porque aqui sim se aplica pena. E a aplicação da pena tem toda uma sistemática. E geralmente é isso que a OAB cobra na prova, para saber se você sabe a sistemática da aplicação da pena. E isso, doutor e doutora, pontua muito. Pontua muito. Nos exercícios que nós faremos adiante, eu vou mostrar para vocês depois o gabarito de pontuação da OAB para vocês perceberem como pode fazer toda a diferença essas teses subsidiárias, tá? Então, deixe anotado, caderno em mãos aí, caneta ao ponto e vamos lá. Pena. Sistema trifásico de aplicação de pena do artigo 68 do Código Penal. Esse você tem que fazer um neon nele, realmente, ele tem que ficar piscando para você na hora da prova, porque é dessa maneira que se faz a aplicação da pena. E ela é assim, ó, olha como está falando lá. Artigo 68. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento. Dizem os doutrinadores que o artigo 59, se não um dos, é o mais importante do Código Penal. Então, o artigo 59 você também deve sublinhar, porque, inevitavelmente, quando o seu cliente sofrer uma condenação por aplicada uma sentença, o juiz necessariamente passará pelo artigo 59, ok? Voltando lá no slide, vamos seguindo. Ó, primeira fase da aplicação da pena, tá? Como está lá no 68, o juiz deverá atentar-se ao artigo 59. E vamos lá. Artigo 59, olha a importância dele aí. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Olha lá. As penas aplicáveis dentre as cominadas. 2. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. E aqui eu já chamo a atenção de vocês para que vocês já anotem no caderno também que toda decisão judicial deve ser fundamentada. E aqui, quando se fala em quantidade de pena aplicável, entre o mínimo e o máximo, o juiz, se ele aplicar o mínimo, ele não precisa justificar. Então, a regra sempre é aplicar o mínimo, porque se ele aplicar acima do mínimo, precisa da justificativa, fundamentação idônea, tá? E não tendo, vai ser matéria para você questionar na prova. E isso, nos problemas da OAB, caem com muita frequência, falando que o juiz aplicou a pena base acima do mínimo legal, porque o crime é grave, por exemplo. E ser o crime grave já não é fundamentação idônea, porque a pena, a gravidade ou não, o legislador já analisou lá atrás. Por isso que ele combinou aquela pena, né? Então, já percebam que isso é matéria recorrente no exame da ordem. Tá? Isso vai acontecer, vai ter vários problemas que vai dizer que o juiz aplicou a pena acima do mínimo legal porque o crime era grave, por exemplo. Então, já deixem anotado essa observação no caderno de vocês, tá? O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Só um minutinho.
E aqui, doutores, o regime inicial de cumprimento de pena. Tá? O regime inicial nós vamos ver adiante também, mas o juiz deve sempre aplicar o regime menos gravoso, né, dentro da situação do caso em concreto. E você vai se deparar com situações na prova da ordem que isso realmente não vai acontecer. O juiz vai colocar o seu cliente no regime fechado. Por que isso? Para que você tenha matéria para discutir, para que a OAB possa exigir de você teses, né, fundamentação, porque o que a OAB visa? A OAB visa saber se o candidato tem jogo de cintura, se ele sabe do que ele está falando, se ele conhece a matéria, se ele sabe como se virar. Né? Então, isso são pontos que a OAB cobram com muita frequência. E se o juiz colocar o seu cliente no regime mais gravoso do que aquele que ele poderia ter direito, é matéria para você argumentar na prova. Então, a sua prova segue desse jeito. Por isso que eu falo que nós temos todo um script para seguir aí, nós temos um checklist a fazer, né? E eu falei para vocês, vamos fazer a estrutura da peça, no rascunho, falei para vocês que nós íamos fazer tudo depois de raio-x, esqueleto e competência e deixar só as teses para colocar naquele espaço em branco. E é o que nós estamos fazendo, porque nós no começo da aula falamos isso, né? Ó, você já sabe o endereçamento, já sabe a competência, já sabe quem é seu cliente, já sabe tudo. Falta o quê? Falta as teses. E as teses que a gente analisa agora. Tá? Então, seguindo lá para o slide, como eu disse a vocês, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Depois, a substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena se cabível. Tá? Então, doutores e doutoras, alerto mais uma vez a vocês. Deixe anotado esse artigo 59, porque ele te dá um norte, ele te fala as coisas como vão acontecer e no momento que vão acontecer. Tá? Nós seguiremos e vocês perceberão isso, mas é muito importante que vocês já tenham em mente que o artigo 59 é muito importante. Deixe anotado no seu vadimécum, tá bom? Vamos lá. Aqui, tentar afastar, por exemplo, os maus antecedentes, né? E aqui a primeira fase da aplicação da pena, né? Então, qual o seu objetivo aqui na primeira fase? Tentar afastar maus antecedentes, por exemplo, falar que o seu cliente tem uma conduta social que não é ruim, né? Que ela foi um caso isolado e assim por diante. Passado isso, nós vamos lá para a segunda fase da aplicação da pena. E aqui é onde nós vamos discutir as atenuantes e as agravantes, porque o juiz, atendendo o sistema trifásico, né, do artigo 68, vai falar que você tem que analisar primeiro as circunstâncias judiciais do artigo 59, depois atenuantes e agravantes genéricas, depois causas de aumento ou diminuição de pena, para só assim chegar na quantidade final de pena, tá? Vamos lá, então, seguindo, apontar atenuantes. E onde estão as atenuantes? Estão lá no artigo 65 do Código Penal. Esse é importante, doutor ou doutora? É muito importante. Você deve anotar esse artigo no seu vadimécum, porque é lá que estão as atenuantes no Código Penal. Olha lá. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Ser o agente menor de 21 na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. Então, aqui é uma causa objetiva, o juiz tem que aplicar. E pode ser que no exame lá da ordem, no seu problema, diga que o seu cliente lá, a pessoa que você está patrocinando e defendendo, era menor de 21, né? E o juiz não aplicou a redução, né? Não aplicou a atenuante. Então, isso vai ser motivo lá de recurso, né? E se não for dada a sentença, ainda vai ser argumentação sua que deve ser aplicado a atenuante da menoridade, tá? Olha lá, seguindo, o desconhecimento da lei, né? Não sabia que era proibida aquela conduta.
Vamos lá. 3. Ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. B. Procurado por sua espontânea vontade com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Tá? Aqui, arrependimento posterior ou desistência voluntária, né? Se enquadra aqui, né? Ou a reparação do dano, né? Assim seguimos. Cometido o crime sob coação a que podia resistir. Lembra que eu falei para vocês, lá da excludente de culpabilidade, que a coação moral irresistível era a causa excludente de culpabilidade. Mas se ela for resistível, é uma atenuante. Então, como que você vai fazer a sua argumentação? Doutor e doutora, na sua peça você vai arguir lá a excludente de culpabilidade. Falar, excelência, ele estava sob coação moral irresistível, tá? Então tem que ser excluída a culpabilidade. Entretanto, caso assim não entenda a Vossa Excelência e entenda que a coação é resistível, deverá ser aplicada a atenuante do inciso 3, a linha C do Código Penal. Artigo 65, inciso 3, a linha C, ok? É assim que você deve fazer a argumentação na sua peça. Vamos lá. Confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Aqui, atenuante da confissão. Se o réu confessar, ele terá a atenuante aplicada. Isso é objetivo. Ele confessou e o juiz levou em consideração a confissão para aplicar a pena, tem que considerar a atenuante, ok? Seguindo, vamos lá. Cometido crime sob influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Percebam, tem um rol, né, no artigo 65. Artigo 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Isso quer dizer que o rol do artigo 65 do Código Penal não é um rol taxativo, porque o artigo 66 diz que o juiz poderá atenuar a pena, né, em razão de circunstância relevante que entender, né, anterior ou posterior ao crime, e mesmo não estando prevista em lei. Então, pode o juiz atenuar a pena sem fundamentar em alguma das situações do rol taxativo lá do artigo 65? Sim. E com fundamentação onde? No artigo 66. Então, às vezes, você tem uma situação de relevância, mas não está lá no 65. Então, você vai argumentar na sua peça e vai pedir para que o juiz considere a circunstância atenuante do artigo 66. Ok? Pois bem, seguindo. Segunda fase da aplicação da pena ainda, nós vamos afastar as agravantes. Toda vez que você estiver fazendo a sua defesa, estiver já discutindo e você já passou lá pelas teses preliminares e pelo mérito, já pediu absolvição e está nas teses subsidiárias, sempre você vai pedir aplicação da pena no mínimo legal do artigo 59. Você vai pedir para aplicar todas as atenuantes que se mostrarem presentes no problema e tentar afastar todas as agravantes, da mesma forma que vai ser feito com as causas de aumento e diminuição de pena. Então, você tem que sempre buscar o melhor para o cliente, diminuir tudo que puder e afastar tudo que o prejudica, ok? É isso que a OAB vai te cobrar. Vamos lá. Afastar as agravantes do artigo 61 e 62 do Código Penal, e são eles aqui, ó. Artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. A reincidência. 2. Ter o agente cometido crime por motivo fútil ou torpe, para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. A traição, de emboscada ou mediante dissimulação
ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Mais, ter o agente cometido o crime ainda o emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. Aqui nós estamos falando das agravantes, hein, doutores? Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Com abuso de autoridade ou prevalecendo de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, lá na Maria da Penha. Ter o agente cometido o crime ainda com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Contra a criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. Em estado de embriaguez pré-ordenada. E aí, no 62 ainda tem mais. A pena será ainda agravada em relação ao agente que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes, coage ou induz outrem à execução material do crime, instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Executa o crime ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa. Tá? E aqui eu chamo a atenção para vocês, porque eu disse e vocês perceberam comigo que lá no artigo 65 tem um rol, né, das causas atenuantes. E no 66 fala das circunstâncias atenuantes que não estão no 65. Ou seja, o rol do 65 não é taxativo. O juiz pode levar em consideração alguma atenuante que não esteja lá prevista. Entretanto, você como advogado, aqui, quando se fala de agravante, o rol é taxativo. Estão todas as circunstâncias lá no 61 e no 62. Tá? Então, não pode o promotor tentar conseguir uma agravante aí sem ser aquelas que estão no 61 e no 62. E se isso acontecer, tiver descrito lá no problema, você deve atacar, ok? Seguindo então para a terceira fase da aplicação da pena. Tá? Vimos a primeira fase, circunstâncias judiciais do artigo 59. Segunda fase, analisar as atenuantes e as agravantes. E agora nós partimos para a terceira fase, que são as causas de diminuição e aumento de pena. Vamos vê-las agora. Apontar causas de diminuição de pena na terceira fase. Olha lá. Exemplo, tentativa. Artigo 14, parágrafo único do Código Penal. Disse o crime. Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tá? Parágrafo único, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Percebam, aqui, causa de diminuição. Toda vez que a lei falar aumenta de 1 terço, aumenta da metade, diminui de 1/6, diminui de 1 terço, são causas de aumento ou diminuição. Isso a lei diz, diferente lá da atenuante e da agravante. Então, causa de aumento ou diminuição sempre vai estar ou no artigo do crime, ou aqui, como está no artigo 14 do Código Penal, vai estar descrito a quantidade de aumento ou de diminuição, ok? Perfeito? Seguindo, então. Afastar as causas de aumento de pena. Olha lá, exemplo, quando a lei indicar aumenta-se de 1 terço, aumenta-se da metade, aumenta-se de 1/6 até a metade, e afastar as qualificadoras, né? E o que é isso? Você tem vários artigos no Código Penal
que existe a forma qualificada, né? Tem um furto, por exemplo, com rompimento de obstáculo, um roubo com emprego de arma de fogo e assim por diante. Então, você vai ter que tentar afastar as qualificadoras, isso tudo na terceira fase da aplicação da pena. Percebam, como eu disse a vocês, que as teses subsidiárias são muito importantes, tá? Nós já passamos bastante coisa aqui e só falamos da aplicação da pena. Já passamos pelo artigo 59, já passamos pelo 61, 62, 65, 66, já passamos pelas causas de aumento e diminuição e só falamos até agora, doutores, de pena, só de aplicação de pena. Então, como eu disse a vocês, anotem isso no caderno, porque é muito importante, a OAB pontua muito, pontua demais nessas questões e aqui pode estar a sua aprovação, tá? Passada a fase da aplicação da pena, nós temos que analisar regime de cumprimento de pena. Vamos lá. Regime carcerário. E está lá no artigo 59, inciso 3, né, que nós já vimos. Olha lá. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tá? O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Quando o juiz for aplicar a pena, ele vai falar a quantidade de pena e o regime inicial do cumprimento de pena. E aqui vocês devem levar em consideração, tá, o artigo 33 do Código Penal. Sempre na ordem vocês vão levar em consideração o artigo 33. Então já marquem esse artigo que é muito importante. Vamos lá. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Tá? E vamos lá então, parágrafo 1º, considera-se regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Regime semiaberto, a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Regime aberto, a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Regime aberto. E aqui, o parágrafo 2º que eu chamo a atenção, está aqui em vermelho para vocês, que fala assim: as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvada as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Tá? Então, olha lá. A. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. B. O condenado não reincidente, cuja pena superior a 4 anos e não exceda 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em semiaberto. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumprir em regime aberto. Ou seja, lá no artigo 33, parágrafo 2º, tem a tabela dizendo a quantidade de pena e o regime que o seu cliente deve ser colocado. E é muito comum a ordem cobrar isso, né? Falar que o juiz condenou a uma pena de 4 anos, né? E colocou em regime fechado. E você vai ter que argumentar que ele merece o regime semiaberto e assim por diante. É muito comum isso cair na prova da ordem, tá bom? Então deixem isso anotado e faça menção aí no seu vadimeco o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Vamos seguindo. Parágrafo 3º, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 desse Código, que são as circunstâncias judiciais que nós já analisamos.
O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. Aqui, eu passando esses parágrafos para vocês é para que vocês deixem anotado, porque pode ser que a ordem cobre alguma coisa de funcionário público, por exemplo, né? Ou crime contra a administração pública, melhor dizendo, e você tem um parágrafo aí que às vezes você pode passar batido nele e perder pontos, tá bom? Substituição. Passada a fase da aplicação da pena e do regime inicial, nós temos que saber se existe a possibilidade ainda da substituição da pena privativa de liberdade por alguma pena restritiva de direito, tá? Isso está lá no artigo 44 do Código Penal e vocês necessariamente têm que passar por ele, tá? Vamos lá para o slide novamente, olha lá. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, carcerário, artigo 59, inciso 4 do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha nele, o que diz? Aqui eu já li novamente para vocês, vou direto ao ponto. Aqui, ó. A substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível, as penas restritivas de direitos, tá? Então, olha só, como eu disse a vocês, nesse momento deverá ser observado o artigo 44 do Código Penal, tá? E fala assim, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Aqui, doutores e doutoras, tem um rol. Você deve passar pelo artigo 44 para saber se não se encaixa em alguma possibilidade dessas, tá? Não pode deixar passar batido de jeito nenhum. O réu não for reincidente em crime doloso, tá? E aqui não é reincidente específico, é reincidente em crime doloso, tá? Isso nós vamos ver no decorrer das aulas aí com os exercícios. 3. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias que indicarem que essa substituição seja suficiente, ou seja, que ele seja merecedor, ok? O parágrafo 1º foi vetado e o parágrafo 2º está aqui, ó. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direito. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por pena restritiva de direito e multa ou por 2 restritivas de direito. Tá? Olha lá, parágrafo 3º. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Ou seja, que nem eu falei para vocês agora, reincidente específico, tá? Mas isso, no decorrer dos exercícios, nós vamos ver bastante. Parágrafo 4º. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade, a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Ok? 5º, olha só como é grande esse 44, hein? Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Ok? Então, vejam vocês, nós temos aí um rol grande no artigo 44 que é necessário que vocês passem, dêem uma olhada nele inteiro. E por fim, quando tratamos das teses subsidiárias, nós vamos falar do sursi.
né? O sursi está lá no artigo 77 do Código Penal, seguindo. Então, vamos adiante. Olha lá, o sursi. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias que autorizam a concessão do benefício, ou seja, lá o artigo 59 de novo aí, né? Sempre mencionando o artigo 59, lá no 44, aqui no 77. Então, como eu falei para vocês, é muito importante o artigo 59 do Código Penal. Não seja indicado ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código. Isso quer dizer o quê? Se couber a pena alternativa do artigo 44, não cabe o sursi, por óbvio, ok? Só se não couber lá no 44, você pode aplicar aí o 77. Vamos seguindo, olha lá. Parágrafo 1º. A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Tá? Se a condenação foi só a multa, não impede a concessão. Parágrafo 2º. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Né? Então, aqui tem aquele sursi por doença, né? Vamos lá, seguindo. Doutores e doutoras, falando de tese, nós passamos então por preliminares, mérito e subsidiárias, tá? Aqui nós já estamos com 1h30 de aula. Vai ficar muito cansativo porque eu tenho que falar de pedidos. E pedidos demora também. E essa aula vai ficar muito extensa. Então, nós vamos parar essa aula por aqui, falando de tese. E dos pedidos, nós vamos voltar na próxima aula e já com alguns exercícios. Então, recapitulando, pegue o seu caderno e vamos fazer o resumo do que foi falado até agora, para que seja bem fixado aí com vocês. Vamos lá. Preliminares. Teses preliminares. Extinção da punibilidade do artigo 107. Prescrição, artigo 109 do Código Penal, sem esquecer que a fundamentação deve ser feita no artigo 109, porque é lá que está a tabela, e o pedido deverá ser feito no 107. Nulidades, 564 do Código Penal, sem esquecer daquele inciso 4, que pode te salvar na prova. Falando em mérito nós temos que ter em mente a palavra matix. Materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude, culpabilidade e as teses subsidiárias. E como falamos de mérito, falamos em materialidade, né, se o fato realmente ocorreu, em autoria, se o seu cliente não tem um álibi, né, se não foi ele, não estava lá, negativa de autoria, tá? E temos que ter em mente a tipicidade, saber se aquela conduta toda, se houve materialidade de autoria, se aquela conduta se enquadra, se afronta algum tipo penal. Aí teremos tipicidade. Analisamos, então, após isso, alguma causa de excludente de ilicitude, né, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito. Analisado isso, passamos à culpabilidade e analisamos a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Analisado tudo isso, fez o seu pedido de absolvição. Você precisa ir para as teses subsidiárias e aqui é onde dá a aprovação. Eu já disse isso a vocês e tenham isso como verdade. Vocês vão passar por aplicação de pena, regime, substituição e sursi. Nessa ordem, doutores. Aplicação de pena, regime prisional, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e suspensão condicional da pena, tá? O sursi.
Na primeira fase da aplicação da pena, vamos falar de pena agora. Pena. Primeira fase da aplicação de pena. Nós vamos seguir o sistema trifásico, está lá do artigo 68 do Código Penal. Analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e sempre pedir a aplicação da pena no mínimo legal. Passado para a segunda fase da aplicação da pena, nós vamos falar de circunstâncias agravantes e atenuantes. Artigo 61, 62, 65 e 66 do Código Penal. Passado isso, nós vamos para as causas de aumento ou diminuição de pena. Sempre que a lei falar aumenta-se de 1/3, diminui da metade e assim por diante, estaremos diante de uma causa de aumento ou diminuição de pena, ok? Passado essa fase, nós falaremos então de regime prisional. E quando se fala em regime prisional, você tem que analisar o 33, parágrafo 2º do Código Penal. Sempre, tá? 33, parágrafo 2º do Código Penal. Passado isso, nós vamos analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, que está no artigo 44 do Código Penal, tá? Então, vejam bem, aplicação da pena, depois regime e substituição, 33 e o 44, e 33 com 44 dá 77, e 77 é o artigo final que você deve analisar, que é o sursi, ok? Perfeito, doutores e doutores. Então, essa é a sistemática que nós vamos seguir com relação às teses. Essa aula, como eu disse a vocês, é maçante, é cansativa, mas é importantíssima. Então, vocês, se deixou passar alguma coisa, assistam novamente, porque é com base nela que nós faremos todos os nossos exercícios, tá? Então, não deixem de acompanhar, porque isso é muito importante, tá? Então, na próxima aula, eu vou deixar para falar com vocês dos pedidos, tá? Dos pedidos e dos princípios, né? Norteadores do pedido que você deve fazer. E eu sei que ainda demanda um tempo para a gente falar de pedido, e se eu não fizer isso, essa aula vai se estender demasiadamente, vocês vão ficar cansados e não vai ser produtivo. Então, na próxima aula falaremos de pedidos, tá? Aí já é uma aula mais enxuta um pouco, e já vou passar alguns exercícios para a gente começar a trabalhar. Pode ser questões práticas, né? Peça para ser feita, ou pode ser questões, porque afinal de contas nós temos que treinar também as questões, porque elas são de muita importância, muita relevância, porque sem elas a gente não consegue aprovação. Você pode fazer uma bela peça e não conseguir aprovação por conta das questões. Ok? Perfeito, doutores e doutoras? Então, eu vou ficando por aqui hoje, tá? Com essa aula maravilhosa de tese, onde vocês com certeza não terão mais dificuldade em encontrar teses, né? E não precisam se preocupar, é só passar o ponto a ponto que nós dissemos na aula, que vocês não terão dificuldade. E na próxima aula, então, pedidos, exercícios, e aí a gente começa efetivamente a trabalhar, fazer peças, mandar as peças por e-mail para correção, e aí por diante. E até a nossa aprovação lá, levantando a taça da carteira vermelha da OAB. Ok, doutores e doutoras? Até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção e paciência.